E vamos falar um pouquinho dessas prisões aí de extremistas aqui no Brasil, ligados ao Hezbollah. A Polícia Federal prendeu 2 pessoas, né, ligadas ao Hezbollah aqui no país. Esse grupo extremista libanês, aliado do Hamas, né, estaria recrutando brasileiros para atos terroristas contra a comunidade judaica no país. Pelas redes sociais, o gabinete do Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, disse que a inteligência israelense, por meio do Mossad, trabalhou em conjunto com autoridades internacionais e brasileiras para impedir um ato terrorista contra judeus no Brasil. E aí o ministro da Justiça, o Flávio Dino, rebateu o Netanyahu, ficou irritadíssimo o Dino. Segundo ele, a operação da Polícia Federal teve como base provas analisadas exclusivamente pelas autoridades brasileiras. Uma investigação brasileira que se processa sob supervisão do Poder Judiciário, já concluiu pela responsabilidade de um grupo de pessoas ou de países, isso é uma ingerência indevida. E por isso mesmo, fiz questão de deixar claro que, como ministro da Justiça, é minha obrigação dizer que a Polícia Federal não tem lado. E a Polícia Federal, portanto, e o Ministério da Justiça não admitem qualquer tipo de opinião, antecipação, veredito sobre aquilo que a Polícia Federal ainda está investigando. Portanto, é uma atitude de proteção da isenção da Polícia Federal. No plenário da Câmara, o deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, disse que os terroristas ligados ao Hezbollah devem ficar presos com os acusados do 8 de janeiro. Nós somos totalmente contra o massacre que está acontecendo no nosso povo lá em Gaza. Segundo lugar, eu acho que esses terroristas que foram presos com a Polícia Federal devem ir na papuda contra os centenas e centenas de terroristas do dia 8 de janeiro. Acho que esse é o lugar deles, é lá na papuda, junto com aqueles que tentaram destruir o Palácio Supremo e a Câmara Federal dia 8 de janeiro. Costa, então, 2 pontos aí, né? Se você for lembrar, nem a Elisiane Gama, naquilo que ela chamou de relatório, falou mais em atos terroristas no 8 de janeiro. Pelo jeito, o Hamas, com todo o absurdo que perpetrou lá, que fez, ele pelo menos serviu para isso, aquilo tudo, né? As pessoas entenderam o que é terrorismo, que no 8 de janeiro não houve nenhuma tentativa de golpe de Estado, nem um ato terrorista. Então, esse deputado Marcon, bom, o que dizer. E depois, esse chiliquito, que eu costumo dizer que é uma mistura de chilique com faniquito, do Flávio Dino. Costa. Vamos começar pelo nosso fanfarrão comunista, né? O ministro da Segurança e Justiça, que consegue entrar em favelas dominadas pelo crime organizado sem escolta policial. Ele é tão fanfarrão e espalha tanta fake news, né? Que ele diz que a Polícia Federal é republicana, não é de lado algum, né? Isso tudo sendo muito ingrato pela ajuda voluntária fornecida por Israel e pela Mossad para a captura de terroristas atuando no Brasil. E a tríplice fronteira ali, na Foz do Iguaçu, a gente sabe que tem a turma do Hezbollah, que tem uma turma já ligada aí ao próprio PCC, a gente sabe que aquilo ali não é brincadeira, não. Então, esse ministro vai lá e diz isso, poucos dias depois, né, vocês vão lembrar, e se alguém não lembrar, eu estou aqui para ajudar nisso, que ele disse que a Polícia Federal segue a causa do Lula. É sua, quase, né? Ele quase disse isso, é sua, presidente. Né? Então a Polícia Federal tem lado, sim, só que é o lado errado. É o lado errado. É o lado justamente que demoniza Israel, que cria caso do nada e desnecessário, e do ponto de vista diplomático muito ruim, mas fazendo coro para gente ligada ao PT que está pedindo a expulsão do embaixador de Israel do Brasil, né? Cria caso com quem está ajudando a combater células terroristas instaladas no Brasil. Que coisa, né? E aí, Lacombe, a gente é obrigado a trazer um pouco aqui a memória, né? Conhecimento histórico. Chacal, famoso terrorista, foi transformado em filme e tudo, né? O Carlos, venezuelano, né? Ele era comunista. Ele era comunista, muito próximo de Fidel Castro. E ele era o quê mesmo também? Ligado à FLPL, a Frente da Libertação da Palestina. Ele também cometeu vários atentados terroristas inspirados ou a mando de lideranças do mundo árabe muçulmano. Então, essa ligação não é de hoje. Aquele atentado na Argentina, que atingiu a AMIA, a Instituição
judaica e tudo, matou dezenas de pessoas. De novo, também muito próximo de esquerdistas radicais. Aquele procurador que denunciou, né, a turma do Irã atuando ali no país, ele foi morto depois. Teve gente já que suspeitava ali da Kirchner, porque ele também estava investigando casos de corrupção da turma lulista no país, da turma do Foro de São Paulo. O Irã está por trás do Hezbollah no Líbano e do Hamas na faixa de Gaza. Todo mundo sabe. E o Irã é assim com Lula, mas não é de hoje. Não é porque recebeu um navio que pode ter trazido armas e tudo mais, e teve até senador, como a Ana sempre gosta de lembrar, o Ted Cruz, cobrando até sanção do Brasil por conta disso, da Casa Branca, né? Porque é proibido pelo Ocidente, pelo mundo livre, é proibido receber os navios de guerra iranianos. Irã está sob sanção. Os ayatolás, desde a Revolução, sob o comando do Carter, que era um banana, mais banana do que o Biden, se isso é possível, né? O Irã é um país que espalha terrorismo pelo mundo. E o Irã é próximo do Lula desde o Ahmadinejad, do governo anterior. Por isso que eu não perdoo o tucano que fez o L para salvar a democracia, ou até judeu que está descobrindo agora, fingindo choque, para descobrir que o Lula e a esquerda radical está meio antissemita, né? Parece meio nazista, né, essa turma. Eles sempre foram próximos da escória da humanidade e de todos esses terroristas ligados aos palestinos e aos muçulmanos em geral. Agora, a surpresa eu vou conceder à turma da Mossad e de Israel se descobrir, ou já devem ter descoberto, né, que o cara que eles ajudaram a prender já foi solto. Isso é o Brasil, minha gente. Foi solto na audiência de custódia no dia seguinte. O Fantástico da Globo fez uma reportagem, teve acesso ao depoimento desse terrorista, confessou que foi para o Líbano, foi escoltado por gente fortemente armada, ganhou dinheiro para recrutar terrorista no Brasil. Ele está solto, caramba! Um cara que diz que o objetivo é matar judeus. Agora, a senhorinha, mãe de 2 filhos, católica, com a Bíblia, pedindo SOS, não deixem esse corrupto voltar à cena do crime. Essa é tratada como terrorista, inclusive pelo aquele Pulha que a gente viu falando ali, né? Que quer mandar para papuda todo mundo junto. Bom, o outro está solto. Teve gente que falou, pode pegar até 15 anos, está solto. 17 anos pegou o patriota que não fez nada. Isso é o que o Brasil se transformou, sob essa gente no poder de volta. Essa escória da humanidade também. Esses cínicos. E aí, para fechar, Lacombe, a gente tem que dizer o óbvio. A esquerda, e quem não entendeu isso ainda não entendeu muita coisa. A esquerda está há décadas nos acusando do que eles fazem. Isso foi o titio Lenin que ensinou. Eles xingam todo mundo de nazista, genocida, fascista, porque eles são, porque eles defendem terroristas. Está muito claro isso hoje. Se alguém não entendeu ainda, quem são os verdadeiros nazistas? No Brasil, dessa turma, nazismo é tudo. É uma Bíblia com algodão doce, pedindo, pelo amor de Deus, não deixe o ladrão voltar à cena do crime. Como diria Alckmin. Eu sempre deixo claro quem é o autor da frase. É o Alckmin, né? Mas só não é nazismo aplaudir um grupo que tem no estatuto matar o máximo possível de judeus. Só não é nazismo defender o fim de Israel, um Estado assassino, como diz um padreco petista aí, que eu não sei se já foi excomungado ou não, mas pelo amor de Deus, com esse papa tudo é possível. Até um petista infiltrado desses continuar falando em nome da igreja, né? O que é terrível. Então, Lacombe, está na hora de entender o jogo, né? Quem não entendeu, está na hora. A esquerda radical acusa os outros do que é e do que faz. São eles que são nazistas, são eles que querem exterminar judeus, são eles que não ligam a mínima para a democracia, e aí tem que ficar aturando agora economistas tucanos falando, mandando cartinha, falando para o PT que o PT tem que aprender algumas lições. Quem tem que aprender lição é tucano que fez o L para salvar a democracia e que está transformando o Brasil, agora sim, viu, em pária mundial. Do lado do que há de pior, do lado da China, da Rússia, do Irã, da Venezuela, Nicarágua, Cuba, tudo isso contra o Ocidente e, acima de tudo, os Estados Unidos. E quem lê a Gazeta do Povo, quem já é assinante da Gazeta do Povo, que é parceira aqui do 4x4, né, ficou estarrecido com uma matéria publicada hoje, né, cujo título é o seguinte: PCC, Comando Vermelho e Hezbollah, o triângulo do terror e do crime no Brasil.
rápida informação, investigações dessa matéria da Gazeta do Povo. Investigações policiais mostram que foi o Comando Vermelho quem colocou o grupo extremista libanês no esquema criminoso do Brasil até chegar à parceria de quase 20 anos entre Hezbollah e PCC. Então, não é muita novidade que o Hezbollah atua aqui no Brasil, Ana, e que tenha essas ligações aí com essas facções criminosas que a gente, infelizmente, só vê crescer aqui no Brasil. Lembrando daquele áudio, né, com o PT, nós tinha um diálogo cabuloso, mano. Esse áudio, ele está aí, né? Então, assim, a gente não vê as pessoas também agora. E também não fomos proibidos, além de outras coisas durante a campanha presidencial, não fomos censurados, né? Foi proibido falar o que de fato existe, as relações de Lula com ditadores, como estamos demonstrando já aqui, na verdade, já há muitos anos, mas desde o dia 7 de outubro isso ficou mais exacerbado ainda. Foi proibido, não podemos falar, né, que Lula era amigo de Daniel Ortega, aquele que persegue cristãos, que coloca padres e freiras na prisão. E também foi proibido falar desse áudio do diálogo cabuloso que o PCC tinha com o PT. E falando em cristãos, eu quero puxar esse gancho aí do Consta sobre o padreco, porque não tem outra palavra, é padreco mesmo. Parece que ele não leu o Estatuto do Hamas, né? Porque muita gente que está passando pano para essa atrocidade, que está escolhendo a barbárie, que está inventando que está defendendo a Palestina para defender o Hamas. Se você é cristão, você não leu o Estatuto do Hamas, adivinha quem são os próximos ali na fila do Hamas? Porque não é questão de aniquilar os judeus apenas, é questão de dizimar todos aqueles que estão na linha de frente da jihad, da guerra santa que eles colocam como único objetivo e que, para isso, é justificável fazer o que eles fizeram: matar bebês, colocar no forno, assar, vamos repetir, degolar crianças, matar mulheres grávidas, arrancar o feto da barriga, matar os pais na frente dos filhos, mais de 200 reféns. Então, a Arquidiocese de São Paulo, até hoje, nada, nenhum pio sobre um padre católico numa manifestação pró-terrorismo. É inacreditável isso, né? Que saudade do Papa João Paulo II, que lutou contra o comunismo, que lutou contra regimes totalitários, que botou dedo em riste na cara de padrecos que fingiam uma falsa humanidade, mas que eram alimentos para esses regimes totalitários. Que saudade! Então, aqui, aos católicos, né, que estão nos ouvindo, eu, como católica apostólica romana, rezo para o Papa Francisco, mas a minha fonte continua sendo de inspiração. A fonte que eu bebo ainda é o nosso Santo Papa João Paulo II, porque esse sim mostrou o que de fato precisava ser feito contra esse tipo de gente que hoje anda com o PT, de mãos dadas, relação de irmão. E sobre o Flávio Dino aí, né, o novo, eu ia falar ministro da Justiça, mas não, é ministro da Verdade. O ministério dele é o Ministério da Verdade. Ele achando ruim que a Polícia Federal está prendendo terroristas ligados ao Hezbollah, né, numa inteligência conjunta com a CIA, com o Mossad, inteligência internacional com a participação da Polícia Federal, do lado bom, né, da Polícia Federal, porque tem um lado hoje submetido ao Flávio Dino que está meio estranho ali esse lado. Ele reclamar que a PF está prendendo terroristas. Eu vou citar um ditado, Lacombe, que lá em Minas, meu pai costumava muito falar, meu pai fazendeiro: boi preto conhece boi preto.
E olha, uma informação agora da revista Oeste, Piotr. Engenheiros do PCC que ajudavam os terroristas do Hamas a construir túneis na faixa de Gaza foram presos por forças de Israel. Quer dizer, a ligação é íntima, né? Ela não é nova e está nesse nível já, né? Então, Hezbollah atuando no Brasil e enviando também o PCC engenheiros, porque eles formam engenheiros, advogados, né? Para ajudar na construção daqueles túneis que não são para proteger a população civil, como eles próprios admitem, são para proteger os terroristas do Hamas, Piotr. Lacombe, eu vou só voltar à questão anterior e me inspirar nessa minha tese de que o governo do PT, ou o PT, então, no ano passado, não tinha plano de governo nenhum e não sabia o que fazer do Brasil se, por um acaso, fosse declarado vitorioso pelo Tribunal Superior Eleitoral, como de fato aconteceu. Todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe que o terrorismo é uma ameaça internacional hoje, crescente. Até porque as Forças Armadas do mundo inteiro, elas ainda viviam até o 11 de setembro, para pegar uma data, elas viviam ainda da lógica da guerra de infantaria, né? Elas eram muito preparadas para isso. O terrorismo é um novo fronte da guerra internacional hoje, né? Essa coisa de se refugiar debaixo de um hospital, essa coisa de fazer túneis, para obviamente não ter o confronto justo da guerra, né? Infantaria contra infantaria, mas enfim, o fato é que o governo estava tão despreparado que ele consegue dar uma declaração do seu ministro da Justiça, que é extremamente verborrágico, né? Ele tem um pouco dessa pavonice de toda hora, dar uma declaração, para usar uma expressão do momento agora, essa coisa de lacrar toda hora. Mas é tão ruim porque você renegar publicamente ou querer diminuir a ajuda que o Mossad, que ao lado da CIA são as duas agências do mundo antiterrorismo mais sofisticadas que nós temos no planeta, levando-se em conta que hoje sim, nós temos organizações criminosas hoje que têm laços ou que estão muito próximas de qualquer lógica terrorista. Você citou algumas aí, a história do PCC, por exemplo. Como é que você vai dizer não e vai expor diplomaticamente? Porque isso tudo, se tinha algum melindre, se ele queria ter feito o anúncio antes, bom, tudo isso pode ser resolvido diplomaticamente. Deveria ter perguntado para o Múcio como fazer. Diz ao ministro: Múcio, como é que eu ajo num momento como esse? O Múcio ia dizer: agora não, você não fala nada, manda uma carta internamente, fala aqui para o embaixador de Israel que ele, olha, quando vocês forem fazer tal coisa, deixa que eu faço primeiro. Tudo bem, resolve essa questão diplomaticamente e, óbvio, de uma outra maneira, não publicamente. Aí você renega a ajuda do Mossad. No momento em que o terrorismo no mundo é crescente, e você vai dizer o quê? Qual é o preparo do país para uma situação como essa? O que você tem? Imagina um técnico da Polícia Federal, um técnico, ou mesmo das Forças Armadas. Quem deles, em sã consciência, estou falando de técnicos, abriria a mão de qualquer intercâmbio de ajuda com agentes da CIA ou do Mossad? Nenhum deles. É fácil. Essa resposta eu mesmo dou aqui. A gente não precisa expor nenhum dos delegados da Polícia Federal ou do pessoal de contra-inteligência. Todos eles diriam: sim, claro que eu quero. São agências absolutamente sofisticadas. Daí eu recorro de novo. Politiza-se tudo e quem politiza é o governo. De novo, essa história por um melindre, porque ele perdeu o momento de fazer a declaração. Ninguém está interessado, e nem nós brasileiros defenderíamos isso, que você, por exemplo, tivesse alguma coisa que afrontasse a soberania nacional, inclusive do governo, o direito do governo de fazer essa ou aquela declaração. Mas veja bem, nós estamos num problema que o governo não conseguia lidar. Um monte de gente conseguiu sair de Gaza e só hoje os brasileiros conseguiram sair nesse final de semana. Por que houve tamanha dificuldade do governo, que inclusive rejeitou ajuda, voltando ao tema anterior, de um ex-chefe de Estado, no caso o presidente Bolsonaro, que tem proximidade com o governo de Israel? Quer dizer, é um governo tão sem plano de governo, tão sem lógica de governo, tão sem preparo para governar, que quando chega uma situação que é pouquinho fora da curva, o que está na curva eles já derrapam. Quando está fora da curva, eles se perdem completamente. Veja só, o atual governo Lula, se a gente comparar com os que o antecederam, ele próprio, inclusive, ele não estava preparado nem para fazer o que de pior fez ao país, que foi esse tipo de aliança espúria com o Congresso Nacional, nesse toma lá da cá. Veja que nível de governo nós temos hoje, o que é muito ruim.
você não tem do governo, você não consegue esperar do governo um pouco de clareza mental, um pouco de foco, de organização para resolver problemas como esse dos brasileiros que estavam em Gaza, de uma retirada mais rápida, de uma repatriação de nacionais, para usar uma expressão da diplomacia, e como também não consegue, por exemplo, reforçar os laços com agências contra terrorismo do nível do Mossad, ou mesmo da CIA. Se alguém colocar a CIA nesse momento, eles vão lembrar dos anos 60, porque a CIA ajudou a financiar. Meu Deus do céu, nós estamos em 2023, temos ameaças em 2023, e essa gente tem preparo que, obviamente, pela condição deles, o tamanho deles, o tanto de recursos que tem, enfim, a história que tem, eles obviamente vão fazer intercâmbio, porque, como disse o Constantino, é desse lado da história que nós queremos estar. Aliás, é desse lado da história que os brasileiros estão. Não vamos tomar esse grupelho, que é um pouco maior do que um grupelho, né? São hordas de pessoas gritando, fazendo gritos de guerra a favor do Hamas, como a representação do Brasil. As pesquisas já demonstraram isso claramente. Os brasileiros são ocidentais na origem, na geografia e na concepção particular do mundo. Daí, veja só, a gente vê nesse caso, voltando só ao tema, o antissemitismo era até outro dia um crime odioso. Terrorismo era um crime odioso, agora é relativo, ambos são relativos. Depende de para quem. E aí nós vemos, só para me juntar a Ana aí, na questão que ela faz, por exemplo, da Igreja Católica. Como é que padres como esse, em algum momento, participam de uma manifestação em que parte do grupo vai lá, ou completamente a manifestação, faz ode a um grupo terrorista que prega o extermínio étnico de um grupo, que prega o final de uma nação soberana reconhecida pelas Nações Unidas e reconhecida também pela diplomacia brasileira, porque fazemos parte da ONU e as relações que temos nos fazem um reconhecer a outra soberania, temos embaixadores trocados e tudo mais. Como é que isso é tratado com naturalidade? Por que isso é tratado com naturalidade? Eles acham que as pessoas não percebem isso? Claro que as pessoas percebem isso. Daí você vê, obviamente, a objeção que as pessoas têm, os brasileiros, eu estou dizendo aqui, acerca de tudo isso. Eu só vejo solução para isso, e eu vou me congraçar aqui ao serviço que vocês prestam todo domingo aqui, é de insistir no tema, é de toda hora trazer informação, porque as pessoas estão em busca de informação de qualidade, elas querem referências. As pessoas defendem seus pontos de vista, mas gostam de ter mais referências para continuar defendendo seus pontos de vista. E eu acho que é isso o que vocês fazem, me permitam aqui, eu faço questão, eu ia fazer isso lá no final, mas o momento se abriu aqui e essa oportunidade eu não poderia deixar de fazer. O caso do governo é muito claro. Estava tão despreparado que eu não sabia nem de que lado do mundo ele deveria estar. Do civilizado, democrático, republicano, que respeita os direitos humanos, ou, como disse o Constantino, da barbárie.